Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e nem todo terror é sobre cristianismo. Eu sou a Keila Fernandes e nem todo cenário bucólico é sobre paz. É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez nessa jornada sobre coisas de horror, que a gente tá gravando um monte de coisa de horror, né? E a temática de hoje é folk horror, né? Uma sugestão da Keila, que é um tema que ela sabe muito, gosta muito. E acho que vai ser uma coisa muito legal pra gente estar falando pra vocês logo após a nossa vinheta. Lembrando que Silvano chega logo mais. Então vamos lá, gente. Acho que era legal, né, para quem tá ouvindo, a gente explicar o que seria o gênero folk horror, né? Que a gente falou em outros episódios passados aí, mas para explicar pra galera o que seria o folk horror e tal, e pra gente começar a falar sobre. Manda ver. Então, o folk horror, ele é um subgênero, né, do terror, que ele foi bastante popularizado no cinema, mas ele tem a origem dele na literatura, né, depois eu posso entrar mais um pouco nisso, mas ele é basicamente um subgênero que se caracteriza por narrativas que são ambientadas em cenários rurais, geralmente, né? Pequenas comunidades rurais, em florestas, comunidades isoladas, né? Cidades pequenas, vilarejos. Então tem essa característica dessa ambientação, né? Geralmente ele aborda temas aí que envolvem cultos secretos, né? Paganismo, culto à natureza, religiões, né, religiosidades antigas e lendas e histórias locais e bastante conhecidas aí. Uhum. Acho que é basicamente isso. Uhum. Só para dar exemplo, então, por exemplo, A Bruxa, né? O filme A Bruxa seria folk horror. Seria. Ah, tá. Ele traz aí a ambientação, né, que é ali uma casinha no meio da floresta, ali uma ambientação, não sei se eu falo rural ali, porque é mais selvagem, né, porque ali ainda no começo da colonização da região, mas é ali um ambiente ainda que não foi totalmente colonizado, né, pelos humanos. Ele traz a ideia do isolamento, que também aparece bastante no folk horror, que é lugares isolados, comunidades, casas, famílias isoladas, né? E tem ali o mistério em torno daquela região, que tem a bruxa da floresta, a criancinha que desaparece, e todo esse mistério envolvendo aí essas histórias da região, o medo da família, né, que a família tem ali desse mal que habita a floresta, e como a coisa toda se desenvolve aí, que tem uma ligação bastante forte com esse lugar, né, com a floresta, com o que tem ali, com o que habita esse lugar. Saquei. Então, como exemplo, acho que tá bem claro daí, então, pra gente, sobre o que é, assim. Mas beleza. E assim, a nossa ideia tá falando sobre o folk horror, tipo, no sentido de não só cinema, mas como literatura, essas coisas, né, nesse geralzinho. Eu sei que você fez um roteirinho para seguir, eu acho. Então, se você quiser começar jogando os temas que você colocou aí pra gente estar discutindo, seria bacana, assim. Uma coisa que eu acho que é importante destacar aí na questão, né, do subgênero, né, do que determina o que é folk horror e o que não é também, é importante lembrar, né, o folk
Tem várias traduções para português, né? Então tem quem fale horror rural, horror popular, né? E eu acho que os dois se encaixam muito bem, né? A Lud falou, acho que em algum episódio sobre ser horror popular, né? Os dois se encaixam muito bem, o horror rural pela ambientação, né? Horror folclórico também tem quem diga, que também faz sentido, porque se a gente leva em conta a questão da presença dessas narrativas populares, né? Lendas, causos, e por isso que o nome horror popular também se encaixa, né? Porque o elemento, né, a presença desse elemento, né, das narrativas que possuem um significado cultural, que é ligado a um determinado grupo, a um determinado povo, ou até mesmo a uma determinada família, né, crenças populares, histórias populares, né, que é o caso da bruxa, inclusive a bruxa de Blair também, que também é folk horror, a gente pode falar mais sobre, né. E então acho que esses termos se encaixam bem por conta, né, da importância da presença desses elementos, né, dessas narrativas embasadas aí nas histórias populares, né, nos contos populares, conhecimento popular, né. E também é um elemento que é muito importante, né, que também entra aí no termo do folk, é a ideia de uma compreensão e adoração ao elemento da natureza, né, que a gente vai ter, que geralmente aí é o elemento mais poderoso da narrativa. Então, dentro dessa leitura do folk horror, eu também sou parceiro da tradução como folclore, né, enquanto aquilo que emana do povo, e daí, de repente, até mesmo a lenda urbana, de certa forma, é uma forma de folclore, né? Porque na realidade não precisaria ser algo rupestre, né? Mas você tem nas paisagens urbanas, você vai ter, que nem no interior sempre tem a mulher de branco, né? Na cidade você vai ter a loira do banheiro, né? Em Curitiba, por exemplo, não é da sua época, mas vale a pena investigar a história da loira fantasma. Você conhece a história da loira fantasma? Acho que não. Então, nos anos 70, lá no cemitério do Abranches, aconteceu de vários taxistas de pegar uma mulher ali na frente do cemitério do Abranches, que ela dava um endereço, quando chegava no endereço, o cara virava para trás e o carro estava vazio, né? E aí virou a loira fantasma, e daí vários taxistas relataram, e chegou num ponto que ninguém mais pegava nenhum passageiro ali na altura do cemitério do Abranches, né? E então esses casos e causos também acabam, né? A própria, eu pelo menos acho assim, que nem a própria a Cuca, a Saci Pererê, a nossa mitologia, né, o nosso folclore também acaba indo para essa seara. O que você acha? Sim, eu acho que entra nesse bolo aí do folclore, porque lendas urbanas, elas fazem parte do folclore, né? O folclore, ele abrange aí essas histórias, essas narrativas populares, independentes do ambiente, né? Então, assim, a gente tem muitos causos, né, que a gente costuma ouvir de avós, né, pais, mães, avós, pessoal que morava no sítio, mas as lendas urbanas aí da loira do banheiro, essas lendas que estão ambientadas no cenário urbano também são folclore. Só que aí já não entra no subgênero de folk horror, né, do horror folclórico, do subgênero do terror. Eu acho que ainda não entra, né? Não sei quem é o dono do negócio, as pessoas que determinam, né? Mas, assim, o subgênero de folk horror, ele necessariamente se passa em uma ambientação rural ou em floresta, algo assim. Aí, histórias, né, narrativas em cenário urbano, daí já se encaixariam dependendo dos elementos da narrativa em outros subgêneros, né? Eu ia perguntar sobre isso, né, que o Goya acabou colocando,
porque manja Silent Hill, que eu citei, né, na outra vez, ele se encaixaria, por exemplo, esse tipo de história, ou é mais sobrenatural? Porque, assim, é uma história dentro de uma cidadezinha, tem um culto a um demônio, e é meio que tem uma... vamos dizer assim, coisas de lendas que acontecem ali, ou já seria... Ele já não se encaixa no folk, porque ele tem o culto e tal, só que assim, ele já é um ambiente mais urbanizado, né? Por mais que seja uma cidade afastada, né? A cidade, né, ela vira outra coisa, né, em determinados momentos do dia, sim. Então eu acho seria um terror mais sobrenatural mesmo. Entendi. Né? E o elemento da natureza não é presente, né? A questão, tipo, essa ligação, né? Geralmente nas narrativas de folk horror, os habitantes de um determinado lugar têm uma ligação muito forte com a natureza, né? Ou a natureza, ela é a fonte do medo, né? A fonte dos temores, né? Das pessoas envolvidas na narrativa. Então, por exemplo, tem 2 séries brasileiras, a Desalma, que é uma coisa meio tipo de coisa ucraniana e tal. E uma outra que é de que o Goya até citou, né? Saci, a Cuca, que é... Eu esqueci o nome. Cidade Fantasma? Não lembro, Cidade alguma coisa. Putz, como é que é o nome? Cidade Invisível. Cidade Invisível, isso. Cidade Invisível. Cidade Invisível é muito legal, inclusive. É muito bom, ela se enquadraria nesse sentido, porque daí, assim, trata... tipo assim, não só de... são lendas urbanas, mas tem essas coisas... Eu acho que ela se encaixa em... não toda, por causa da ambientação. Eu acho que a segunda temporada se encaixa mais. Porque se passa na floresta, daí... Porque tem mais essa coisa uma cidade pequena, eles vão para uma cidade pequena acho que é no Pará, e eles têm mais essa coisa da floresta. Entendi. E o Desalma também se encaixa como folk horror, porque é uma cidadezinha afastada, bastante rural, com ali com as tradições muito fixas ali, né? Então ali toda a ambientação ali, o entorno é muito importante, né? E tem aí o peso das narrativas folclóricas também, assim como Cidade Invisível, né? A narrativa folclórica, né? Ela tá ali para explicar muita coisa, ela faz parte ali do dia a dia das pessoas, ela interfere ali nas jornadas dos personagens. Né? E não precisa necessariamente ser, tipo, histórico o negócio, assim, por exemplo, pode ser fictício, ou... Sim, tá. Não precisa ser algo, tipo assim, baseado em uma história que... por exemplo, a gente tem a Bruxa de Blair. Eu acho que a Bruxa de Blair é um bom exemplo, porque, assim, ela não aborda aí a questão dos cultos, né? Mas é uma história ali que são eles são jornalistas, né? Jovens jornalistas que eles vão investigar uma lenda, né, sobre essa bruxa de uma floresta, dessa cidadezinha. Então, existe ali... quando eles falam com as pessoas, né, as pessoas conhecem essa lenda, algumas pessoas são mais resistentes, outras não, né, mas todo mundo fala dessa lenda, fala dos perigos daquele lugar, né, e aí depois a gente passa boa parte, né, a maior parte da história dentro dessa floresta, em contato aí com esses mistérios, né, com esses perigos aí da natureza, e aí é uma bruxa, não é, o que não é, e tudo isso porque eles estão atrás, né, investigando uma lenda, né, uma narrativa popular, que é a história da bruxa. Eu vou puxar de novo um pouquinho, eu vou insistir um pouquinho na cidade, por 2 motivos. Até eu acho que dentro do cinema, essas coisas assim de estilos e tal, por exemplo, no geral, a cidade grande vai ter 2 grandes pilares, né, do cinema. No geral vai ser algo apocalipse zumbi, né, o terror urbano, principalmente. Sim. Né, ou algo relacionado a alguma doença, alguma coisa, uma pandemia, qualquer coisa do gênero, ou invasão de ET.
E aí, nessa categoria de folk horror, aí lembrando que a gente, por exemplo, vai falar de vários que necessariamente não são feitos pelo mercado americano, mas a grande maioria é. E que aí, na grande maioria dos filmes que vêm da indústria americana de cinema, você tem o pessoal da cidade como sendo aquelas pessoas inteligentes que não acreditam em nada, pessoas com uma boa educação, que têm um status intelectual e social melhor que a cidadezinha, né? E que normalmente vai cair como vítima da lenda local, né? Dentro desse contexto. E aí, por que eu insisto de volta na questão da cidade? Porque a partir do momento que você hoje tem uma grande população vivendo nas cidades, as cidades também vão ter seus mitos, as suas histórias, né? E a gente não diz que a cidade é uma selva de pedra, porque senão a gente vai sempre estar limitado a ser uma cidade do interior, uma cidade como aqui tem uma florestinha do lado, um bosque do lado, né? Vai cair sempre nesse clichê. E, na realidade, hoje você tem adolescentes que crescem dentro de uma cidade muito mais urbana do que rural, né? E daí parece que essas pessoas nunca terão direito a ter seu próprio folclore, né? É um pouco broxante isso. Então, não sei. De novo, né? Não estou dizendo que a tua leitura está errada, né? Mas assim, acho que acaba o termo sendo folk, que aí, porque daí esse folk nessa leitura mais do interior não seria mais um country horror, né, como o horror do interior, ao invés de um horror folclórico? Então, aí, nesse caso, né, quem cunhou o termo, né, folk horror, foi um jornalista chamado Rod Cooper, né? Ele que cunhou esse termo em um artigo, esqueci o nome da revista para qual ele escrevia, uma revista britânica, né? E ele cunhou esse termo quando ele foi falar do filme O Estigma de Satanás, que é o Blood on Satan's Claws, eu acho que é um filme de 71, anterior ao O Homem de Palha, né? Que daí é considerado aí o precursor do gênero no cinema, né? Que é um filme da década de 70 e tal. Então, assim, ele cunhou esse termo, né? A partir do filme, e a partir do filme que ele cunhou, aí foram se pegando aí narrativas que já existiam, inclusive na literatura, e colocando dentro desse termo que ele cunhou a partir das características desse filme, né? Que é uma ambientação rural, um culto antigo, inspirado em antigos cultos pagãos, né? Uma comunidade isolada, a natureza como uma fonte de poder muito grande, uma fonte de temores muito grandes, né? Então ele cunhou esse termo, então ele usou o folk. Realmente, né, quando a gente para pensar nesse sentido, acaba ficando limitado o uso da palavra folk, né? Então, porque quando a gente pega o folk, né, do inglês, e daí se a gente traduzir para horror folclórico para o português, o folclórico, ele daí vai abranger muita coisa, né? Muita coisa. Mas, quando a gente está falando desse subgênero específico, aí são essas características. Mas aí eu acho que não é tanto pelo termo folclórico, como a gente utiliza ele no geral, né? Quando a gente está falando de folclore no geral, mas só o termo folk horror ou horror folclórico dentro do subgênero de terror, né? Daí ele tem essas características específicas. Porque eu concordo, tipo, quando a gente fala de folclore, a gente não está falando só de histórias, de narrativas rurais, de narrativas de cidades pequenas. A gente tem as narrativas nas grandes cidades também, como a gente já citou, as lendas urbanas, né? Casos populares, né, que se espalham.
assassinos em série, né? Né? Enfim, a lenda do carro preto que tocava terror nas crianças dos anos 90, né? Que tinha um fundo de verdade, né? Por causa de desaparecimentos de crianças. Então, sim, o termo folclore, ele é muito mais abrangente. Mas aí a Loira do Banheiro, como o Silvano falou, a gente tinha citado, né? A Loira do Banheiro é um clássico urbano. Mas aí o folk horror, enquanto subgênero do terror, né? Ele abrange essas categorias específicas, né? Que foi daí cunhado na época do estigma de Satanás. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a origem literária, mas depois a gente fala. Pode falar, Silvano. Eu só queria fazer uma pergunta, que a gente está debatendo essa questão do folk, né? Da palavra em si liga com o folclórico. Mas quando a gente fala de música, por exemplo, e você fala lá que tem o estilo folk, ele significa o quê? Eu tô perguntando porque eu não faço ideia. Mas aí eu lembrei, tipo, a gente tem o folk horror e aí quando fala de música tem folk também. É música folclórica também ou tem outro fundamento aí pra gente falar quando fala de música? Aí é com o Marcelo. Eu particularmente entendo música folk como a música típica, né? Que nem você pega, por exemplo, antes do Marcelo responder, né? Mas, por exemplo, quando você vai pegar que nem hoje música sertaneja é muito diferente do que era música sertaneja nos anos 40, que aí era música nativista. Então, se você pegar, por exemplo, no próprio Paraná, você tem a nossa música folk, seria o fandango, né? E aí você tem lá as músicas nativistas, o frevo, né? Tudo como representando esse esquema, entre aspas, folk, né? E aí você vai pegar nos Estados Unidos, por exemplo, que nem a música country é uma coisa, a música folk é outra, né? Porque justamente o folk ele vai abranger essa regionalidade, né? Enquanto que o country, por exemplo, vai pegar mais pro lado, entre aspas, cowboy, né? Uma determinada região específica, bem pontual, ali, Nashville e tal, dos Estados Unidos, né? Vai, Marcelo. Não, é isso mesmo. É uma música que geralmente nas letras, nas histórias contadas, elas trazem essa narrativa de canção folclórica, assim, vamos dizer assim. É o começo, né? Mas depois ela foi tendo outras variações, né? A música folk é tocada até hoje, né? Por exemplo, o folk mais contemporâneo, por exemplo, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Neil Young, essas bandas assim, daí as bandas de rock também, né? Que tem essa pegada, e daí geralmente usa-se instrumentos meio característicos, né? A gente tem um pouquinho desse lance country, vamos dizer assim, porque é bem forte no estilo americano, né, vamos dizer assim, né, de coisas que foi influenciado pelo blues, que foi, né, tudo aquela história. Mas seria isso, né? Vem do folclore, vem das tradições e coisas bem, por exemplo, a música dos índios lá, sabe? Então, pensando no Brasil, tem um pouco disso também, a música tradicional dos índios, música folclórica, o folclore daí tem regionalismo, né? Folclore do Paraná, por exemplo, fandango paranaense, que é bem forte, né? O folclore lá do Nordeste, que no Brasil é muito forte, né? Que tem desde do baião, de ritmos bem específicos, né? E Ijexá e outras coisas assim também. Mas vem daí mesmo. Eu queria colocar um negócio que o Silvano falou também, acho que complementa um pouco disso. O gênero folk, né? O horror que a Aquila está trazendo, no caso, veio a partir dessa discussão, vamos dizer assim, desse cara, dessa obra que você citou ali, né? Que depois você vai falar um pouquinho mais pra gente, que eu fiquei curioso. E daí, assim, então é dentro desse conceito, tarará, que foi se juntando ali, né? E o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que o Goya colocou até a lenda urbana, essas coisas assim. Isso seria daí, então, um outro gênero do horror, por exemplo, de histórias, né? Tipo...
o gênero, por exemplo, história sobre, sei lá, o Candyman, por exemplo, né? Que é uma lenda urbana de um cara, tarará. Sei lá, a história do, sei lá, do assassino lá da loira do banheiro e essas coisas assim. Isso seria um gênero também? Tipo, sou um escritor de lendas urbanas. Seria isso? Então, isso depende de como essa história é contada. Os elementos que você vai usar na narrativa. Por exemplo, o Candyman, ele tem um quê de sobrenatural, mas ele é um slasher. Né? Porque, né, tipo, ele tem aqueles elementos, é um assassino, né, que vai atrás de né, determinadas vítimas por determinados motivos, enfim. A loira do banheiro, por exemplo, se fosse para escrever ou fazer um filme sobre a loira do banheiro, é possível fazer dentro de um terror sobrenatural, por ela ser, né, essa entidade sobrenatural, ou pode ser um slasher também, né? Que daí é outro gênero de horror, outro né? Subgênero exatamente. Então tudo depende de como você vai contar essa história, de que elementos você vai usar na narrativa, né, para desenvolver essa história, né? Por exemplo, o folk horror, ele é um subgênero. Então você vai pegar um tema e você vai desenvolver esse tema dentro das características que caracterizam o folk horror como um subgênero, né? Então, dentro dessas características, você pode desenvolver da forma como você quiser. Então, você não por exemplo, se fala muito de natureza e fala muito de cultos e tal, mas você não precisa escrever necessariamente sobre um culto pagão que sacrifica pessoas, né? Por exemplo, a Bruxa de Blair não fala sobre isso, né? Então, é uma forma... eles pegaram o gênero, utilizaram as características do gênero para contar aquela determinada história, né? Então, assim, o folk horror, né? Como eu falei, o termo foi cunhado, né, por esse jornalista nos anos 70, que nos anos 70 daí teve aí a aparição de vários filmes, né? Foram feitos vários filmes, não só no circuito hollywoodiano, né, que abordam esse tema, porque no período, né, teve um movimento, né, um movimento de contracultura no qual o pessoal estava se aproximando mais, né, dessas práticas de adoração à natureza, né? E o horror, né, o terror, ele é um gênero que ele fala muito sobre a época na qual ele está sendo feito, né? Ele, como toda arte, né? Enfim. Mas queria voltar um pouquinho, né? Esse tipo de história, né, que traz esses elementos, né, de folclore, de tradições, de ambientações rurais, enfim, ele começa na literatura, né? Esse tipo de história tem origem na literatura ali do século XIX, né? E ele surgiu em 2 pontos, né? Na literatura europeia e na literatura estadunidense, né? Então, na Europa, essas histórias, né, que hoje são consideradas de folk horror, elas foram muito influenciadas pelo trabalho de uma estudiosa, né, uma antropóloga chamada Margaret Alice. Eu tô lendo a minha colinha aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui. Inclusive, ela é mencionada, né, essa antropóloga, ela é mencionada no conto chamado do Chuchuco, do Lovecraft. Chuchuco ou Cthulhu, né? Chuchuco para os íntimos. E o nome desse livro é The Witch Cult in Western Europe, né? Os cultos de bruxaria na Europa Ocidental. E esse livro, ele aborda daí antigas religiões pagãs, né? E a permanência dessas religiões mesmo após a cristianização dos povos europeus ali. Esses estudos, então, daí eles popularizaram o termo Old Religion, né, religião antiga, que é muito utilizado nas narrativas de folk horror. Esses estudos influenciaram bastante, tipo o Lovecraft, né, o Arthur Machen, que eu vou falar um pouquinho dele depois.
Só que esses estudos dela, eles um tempo depois, principalmente ali na década de 60, 70, outros antropólogos, historiadores começaram a refutar esses estudos, contestar, criticar esses estudos, porque esse livro dela era bastante generalizante, bastante anacrônico. Então aí surgiram várias outras pesquisas, né, que vieram para criticar, e eu acho que daí também saiu um pouquinho, aí reacendeu esse interesse pelo tema, que daí acabou culminando daí também nos filmes e tal, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu lembrar aqui, que eu tô vendo a colinha. Aquele próprio... tem um filme que também é muito legal, e por incrível que pareça, eu cheguei a assistir ele quando era criança numa sessão da tarde, que é o Haxan, ou Haxan, né? Que ele é de 1922, e este filme, ele é baseado na obra Martelo das Feiticeiras, né? E ele já foi feito como uma forma de assustar realmente as pessoas, de trazer a bruxaria e as práticas pagãs como algo extremamente maléfico, né? Então ele tem influência ali de Bosch, por exemplo, das pinturas. E, curiosamente, é um filme que se fala pouco, e ele, tecnicamente, é um filmaço, porque tem muitas coisas ali com maquiagem e, entre aspas, efeitos especiais práticos, que foram impressionantes para o período. Sim. E é um filme difícil de assistir. Normalmente a pessoa sai bem mexida quando assiste. Então, eu vou chegar no Haxan ainda. Né? E outro filme é o Golem de Praga. Esse aí eu não conheço. Né? Que o Golem, ele é parte da mitologia judaica. Sim. Né, onde você pode criar um ser de terra, tal, que ele é criado baseado no Sefer Yetzirah, com rituais, e daí que é de onde vai vir a própria história do Frankenstein, né? Frankenstein, ele ecoa a história do Golem, né? E que daí ele tem a palavra verdade, né? Emet, em hebraico. E para destruir o Golem, você precisa apagar a primeira letra, né? O Aleph, que aí vai virar Met, que é mentira. Então ele vira uma negação. E daí ele morre, né? E aí existe legal. O filme O Golem de Praga, que também é 1920 alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É 1920. Mais antigo. O Golem como ele veio ao mundo. Então, eu já ia chegar nos filmes, né? Que eu achei legal trazer essa parte da literatura, né? Até para fazer umas indicaçõezinhas de alguns contos também bem legais depois, né? E daí, assim, como eu falei, nos anos 60, 70, né? Esses estudos da Margaret Alice foram contestados, né? E isso acabou reacendendo aí o interesse pelo tema, né? E aí, em 1967, teve um romance chamado The Ritual, publicado pelo David Piner. E esse foi o livro que serviu como base daí pro Homem de Palha, né? Que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E isso foi... esse foi todo o movimento da literatura aí de... entre aspas, folk horror, né? Porque ainda não existia o termo na Europa, né? Já nos Estados Unidos, também no século XIX, teve esse movimento também no qual surgiram histórias, né? Dentro dessa temática também. Só que daí com uma inspiração um pouco mais... não foi tão cheia de coisas, né? Uma coisa mais simples, mas que faz muito sentido, né? Que a principal inspiração para essas histórias nos Estados Unidos foi os casos das bruxas de Salem,
né? Então aí a partir desses casos, né, e nesses casos a gente sabe que, né, tipo assim, eram mulheres comuns sendo condenadas por coisas simplórias, né, mas que daí para justificar essas condenações, né, se falava muito, né, se espalhava, né, esses rumores e esse terror, de esse medo de rituais satânicos e sacrifícios humanos, né, orgias com o diabo na floresta, essas coisas, então, que aí começou a povoar o imaginário dessas pessoas e acabou foi um movimento de fake news tão forte, né, que culminou daí na execução dessas mulheres. Então essas histórias tiveram bastante influência nos autores norte-americanos, né. Então, assim, nos Estados Unidos tem eu nunca sei falar o sobrenome dele, eu acho muito difícil, que é o Nathaniel Hawthorne, que ele escreveu o Jovem Goodman Brown em 1835, que está dentro dessa temática, né? Depois, mais pra frente, tem o Horror in Dunwich, do Lovecraft, que tá dentro, que é um conto de folk horror também, né? E daí já na Inglaterra, né, que a gente os principais trabalhos literários nessa área, a gente vai ver na Inglaterra, tem o Arthur Machen com o conto, acho que, não sei se eu posso falar conto, é novela, assim, fica entre os dois aí, que é o The White People, né, o Povo Branco, que é de 1904, né, que é bem interessante. O prólogo dele tem uma discussão filosófica sobre o que é o mal, o que é o pecado, bem interessante. Mas do Arthur Machen não vem antes o Grande Deus Pan, não? Mas daí o Grande Deus Pan, ele já se encaixaria como precursor do horror cósmico. Ele tá mais pro horror cósmico. E daí vamos também falar sobre em algum episódio, algum dia aí. Então deixa eu aproveitar que tá no Machen, só fazer um parênteses bem rapidinho. Curiosamente, o Arthur Machen, ele fez parte da Golden Dawn, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Hermetic Order of the Golden Dawn, e que teve alguns personagens extremamente interessantes. A Golden Dawn, no período da sua existência, que ela começa em 1888 e vai até 1902, ela reuniu as principais cabeças intelectuais da Europa, né? Um vai ser ainda boatos, mas tudo indica que sim. Mas, por exemplo, ela reuniu Aleister Crowley, que até hoje é uma das 100 pessoas mais populares da Inglaterra, né? O Machen, William Butler Yeats, que foi Nobel de Literatura em 1904 e que faz a grande divulgação. Inclusive o Yeats, tem que ver se ele não tem nada no gênero também, porque ele foi o grande divulgador dos contos folclóricos irlandeses. Pamela Colman Smith, que a gente já falou em outro episódio, que foi aquela que trabalhou com feminismo e tal. Ela era muito bem relacionada com Bram Stoker, que é esse que é o polêmico, que é o autor de Drácula, né? Então nós temos... E Oscar Wilde. O Oscar Wilde, né? Que era amigo do Bram Stoker também. Que também era amigo do Bram Stoker. Então nós temos essas pessoas, Arthur Waite, né? O famigerado Waite. Então, e você tem a Pamela Colman Smith junto nisso tudo aí. Então você tem uma galera que mudou a cabeça do século XX. Todos eles sob o mesmo teto, no mesmo período, né? E conversando sobre a mesma temática. É bem bacana, assim, saber disso, porque, assim, o Arthur Machen, por exemplo, né? Por exemplo, o início desse... Eu não sei se você já leu, Goya, esse conto, O Povo Branco. O início desse conto, o prólogo, ele tem uma discussão sobre o que é o pecado, o que é o mal, né? Sobre Deus, sobre o inferno, que é bem interessante, assim. Eu acho que, tipo, realmente, você fala, tipo, realmente isso só poderia ter vindo de um cara da Golden Dawn mesmo, né? Ele tem esse trabalho que é bem interessante.
né? Ele escreveu o Grande Deus Pan também, que é bem importante pro horror cósmico, né? É sensacional o Grande Deus Pan. A gente tem o Bram Stoker, que daí ele se apoia muito nessas narrativas folclóricas também para escrever o Drácula, né? Então é muito legal ver que essa galera, tipo assim, que a gente vê na obra deles, né? As coisas que eles compartilhavam, né? As trocas entre eles ali, enquanto escritores, enquanto estudiosos, né? O próprio Oscar Wilde, ele tem ali é bem sutil, mas ele tem uma coisinha ali do ocultismo, de horror cósmico no Retrato de Dorian Gray, enfim. Eu acho muito, muito interessante saber disso, que essa galera andava toda junta, né? Porque pode ser que o Bram Stoker não fosse, mas ele andava com a galera. Então, com certeza, ele ia estar no meio dos rolês. Porque se fosse eu estaria no meio dos rolês também. Tipo, eu não pratico, mas tô com a galera, tô no rolê. Então, eu acho que, né? Eu acho que ele tava no meio, ele tava nas rodinhas da galera interessante da época. Né? Então, e esse conto do Arthur Machen, ele é bem interessante. Então, assim, ele passa bastante tempo falando da ambientação e das histórias. Então, assim, a narradora, né, que tem o prólogo, e daí, a partir da primeira parte, daí é a narração de um diário de uma jovem, né, de uma moça. Né? Então, assim, aí você vê ela nessa ambientação, e aí ela tem contato com coisas sublimes, divinas, né? Além deste mundo, quando ela está na natureza, e que as histórias que ela escuta da babá e dos pais, né? E da avó também são muito importantes dentro dessa narrativa, né? Outro conto que é bem importante, né, dentro dessa temática, e que eu amo, e que assim, é bem fácil de achar, tá em domínio público. Esse do Arthur Machen também tá em domínio público, né? Eu acho que esse tá em domínio público, o Jovem Goodman Brown, o Horror in Dunwich, todos esses estão em domínio público. E um que eu amo, que é super importante, assim, que eu acho que tem... que é uma leitura, assim, que você sai, né, desgraçado da cabeça, muito bom. É A Loteria, da Shirley Jackson, que é a autora da Maldição, da Assombração da Casa da Colina, né? Esse daí já é um conto de 1948, né? Então, é um conto daí... ele se passa ali todo em um período de tempo só, né? Que é uma cidadezinha pequena, que daí é um grupo de pessoas que se reúnem ali na praça da cidade para essa loteria, né? E a treta toda do conto é você descobrir que coisa é essa que é essa loteria, né? O que eles estão fazendo essa loteria. E aí, por meio, né, enquanto a autora vai desenvolvendo essa história, você vai conhecendo um pouco da realidade, que é uma cidadezinha meio que, entre aspas, né, parada no tempo, que eles mantêm aí tradições muito antigas, né, que essas tradições não podem ser quebradas de forma alguma, né? Então, isso é muito presente no folk horror também. Então, a importância das tradições, né, mesmo por mais arcaicas que elas possam parecer, são tradições que aí atravessam os tempos nessas narrativas. A Colheita Maldita, do Stephen King, né? Que é folk horror, adoramos, Crianças Malvadas, gosto bastante. Né? Então, essas são obras bem importantes do folk horror na literatura, né? Aí, no Brasil, a gente tem uma novela chamada, né, uma novela literária chamada A Floresta, de um autor chamado Daniel Gruber, que eu já li, é um folk horror bem clássico, assim, né? E tem um livro chamado 999, de um autor chamado Wilson Jr., né? Que também é um folk horror aí nacional, que eu acho que vale a pena conhecer, né? E aí, a partir, né, dessa a gente já tem a gente consegue ver, então, na literatura já esse estilo de narrativa, né? Essa temática de uma forma bem específica, né? Construída de uma forma bem específica. E aí que a gente chega no cinema,
né? Que daí a gente vai ter em 1922 o Hexam, né, que é A Feitiçaria Através dos Tempos, que é de 1922. Agora eu tô sabendo do Golem de Praga, que eu não sabia, que é de 1920, né, que o Goya falou aí pra gente, né. Então, assim, eu vou falar do Hexam, que é o que eu conheço, né, porque eu não conhecia, não conheço o Golem de Praga. Que daí já é o que traz esses elementos, né, acho que é o primeiro filme que traz esses elementos para o cinema, né, mas que a era, né, de ouro, a era de ouro que vai determinar, inclusive, o que vai criar o folk horror como subgênero, vai ser aí nos anos 70 com o Estigma de Satanás, né, The Blood on Satan's Claw, que é de 1971. Embora antes dele, em 1968, tenha um filme chamado Caçador de Bruxas, que, se eu não me engano, é com o Vincent Price. Aí já né? Uhum. Daí já traz alguns desses elementos, mas o marco do folk horror enquanto subgênero do horror, principalmente no cinema, é o Estigma de Satanás, né? Que foi a partir desse filme que daí a gente tem o Rod Cooper cunhando o termo folk horror. E aí, em 73, vem o Homem de Palha, que é o que meio que consolidou a estética, a temática, os elementos, né, que fazem o folk horror, né, que é o filme com o Christopher Lee, né, e daí ele traz todos esses elementos. Então, que é um cara que ele sai da cidade, né, ele é um policial, tá investigando o desaparecimento de uma menina e vai para essa comunidade. Ela fica numa ilha, se eu não me engano, né? Isso. É numa ilhazinha afastada, né? Que é uma comunidade isolada do resto, né, da Inglaterra ali. Eles ainda vivem com tradições muito antigas. Eles mantêm cultos muito antigos, costumes, né, diferentes e antigos, muito ligados aí ao paganismo, principalmente aos cultos de fertilidade. E aí, né, a gente tem todos esses elementos que são bastante comuns ao folk horror que a gente conhece hoje, né? E depois, né, desses filmes, esses foram daí as bases, né? Aí foram surgindo os outros filmes, então os que a gente conhece mais, né? Que tem mais, que são mais famosos, né? Que trazem aí os elementos do folk horror. Daí a gente tem A Bruxa de Blair, que eu já comentei no começo, né? Que além de ser um filme de folk horror, também foi um filme bastante importante aí na leva dos found footage, né? Tem O Sacrifício, que é o remake do Homem de Palha, que todo mundo odeia, que é com o Nicolas Cage. Mas eu conheci o filme, O Homem de Palha, por causa do remake. Eu vi o remake primeiro, depois eu fiquei sabendo que era o remake de um filme dos anos 70. Daí eu fui atrás. Você também? E engraçado, ó. Eu vi esse filme no cinema aqui, cara. O Homem de Palha não, O Sacrifício. Que é o das abelhas, né? Not the Bees lá, né? Not the Bees, exatamente. Aí, né? E eu saí do cinema e falei, nossa, que filme maluco, né? E daí, o outro, né? O Homem de Palha, eu fui assistir, sei lá, recentemente. O Goya e o Glauber tinham falado. Nossa, falando nisso, Glauber, você mandou pro Glauber o link, Goya? Não mandei. Manda lá, então. E daí eu falei, nossa, vou assistir. Daí que eu descobri que era um filme, que era um remake do filme. Desculpa, eu te cortei, foi mal. Não, mas foi bem engraçado, assim, porque eu tava conversando com um amigo meu essa semana, também, ele viu primeiro esse filme pra depois ver o Homem de Palha original, com o Christopher Lee e tal, né? Nos últimos tempos a gente teve A Bruxa e Midsommar, que fizeram bastante sucesso, né? Que são dois filmes de folk horror e, assim, são histórias diferentes, né? Que abordam temas diferentes com os elementos de folk horror, mas, assim, elas são bem distintas. Eu acho isso muito legal, né? E tem um filme chamado Lamento, que, se eu não me engano, que é um filme coreano de 2016 também, que é um folk horror que vale a pena ver. Tem O Juízo, que é um filme brasileiro. E ainda de filmes brasileiros tem um chamado A Mata Negra, que é assim, ó,
excelente também dentro dessa temática. Então, assim, esse é mais ou menos o histórico que eu tracei aqui para trazer pra gente, né, sobre esse subgênero, né, e a partir daí, né, a gente pode levantar diversos pontos a serem discutidos, trazer várias indicações e coisas do tipo, né. Eu queria... Eu ia falar da falar. Vila, eu ia falar da Vila, que também entra um pouco nessa seara. Sim, eu amo. Né? E também a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sim. Com Essa... Sleep Hollow, né? Que é com o Johnny Depp. Johnny Depp. Nossa, eu adoro também. Eu dei uma bugada que eu tava pensando num outro filme que não tem nada a ver, que é o Cavaleiro Verde, que não tem nada a ver. Eu falei assim, não, mas não é. Mas daí é outro filme, meu cérebro. Então, mas a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu tava dando enquanto você tava falando, eu tava procurando, eu até mandei umas coisas no grupo lá. Achei uns artigos também. Que tem esse o juízo que você tinha comentado ali. E. Por exemplo, os filmes do Mojica, né, do Zé do Caixão, eles entram nessa coisa de folk horror também. Eu assisti acho que um ou dois. Muita gente diz que sim. Muita gente, eu não sou uma conhecedora da obra dele, mas muita gente diz que sim. Né? Mas eu não sou capaz de opinar. Então, eu queria até colocar isso daqui, para até jogar para o Silvano, que trabalha com cinema também, vocês que já devem ter visto o filme do Zé do Caixão. Ele é um cara, né, um cara super influente, assim, no meio, né? Vamos dizer assim, ele fez muita coisa. Só que eu conheço muito pouco dele também, como você estava falando. Eu conheço. Vocês conhecem mais, vocês sabem mais sobre o trabalho dele, assim, e tipo, Anderson e Silvano, assim, pra jogar pra galera, assim, porque eu sempre ouço falar dele. Eu lembro que ele apresentava uns programas antigamente, até de cine trash, coisas assim. O filme mais famoso dele é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Isso. Então, esse daí que eu assisti. Há muito tempo já, sabe, também. Mas, assim, qual que é a dele, assim? Porque, além dele ser um personagem, né, né, muito caricato, assim, ele foi mega relevante pro cinema brasileiro, assim, não só brasileiro, né? Muita gente faz referência pra ele fora também do Brasil. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm pra falar sobre ele, assim, até aproveitando esse lance que eu achei que ele tá dentro ali do folk horror ali também e tal. Eu só queria saber de vocês. Quem vai... Bom, eu vou falando enquanto o Silvano não chega. Na realidade, o Zé do Caixão, eu acho que ele se situa mais naquela coisa ali urbana, né? Ele tem muita coisa passada, assim, em São Paulo e tal. E ele vai misturar, eu acho que ele mistura um pouco, ele vai ter um pouco de influência do Jodorowsky, né, o Topo, a Montanha Sagrada, essas coisas, e ele pega aquela leva de filme B, bem, como que é o nome daquela produtora que tinha dos anos 60 e 70, que fazia um monte de filme B, né, todos os filmes horror de Drácula, era tudo por essa... A Hammer? A Hammer. E ele pega essa leva aí, e ele vai fazendo tipo Contos da Cripta, né? Então ele é um cara, e principalmente num período que estava na época da ditadura, então ele vai burlando a ditadura e fazendo pornô chanchada com terror, né? Ele vai nessa pegada, assim. Entendi. Opa, vai lá, Silvano. Entendi. E eu acho assim, igual o Anderson falou, ele traz mais para esse conceito urbano. Eu ligo muito o Zé do Caixão com Noite na Taverna, sabe? Aquele negócio dos becos escuros, os rituais acontecendo ali. Então eu não sei se a gente conseguiria encaixar ele dentro desse horror mais pro lado de fazenda, de floresta, mais o folk, né, que a gente tá falando. Mas eu acho que a relevância do Zé do Caixão, ela vem muito por conta dele ser um cinema true independente mesmo, entendeu? Ele fazia e cara, é isso, não quer dar dinheiro, eu mesmo dou um jeito de financiar e a gente vai fazer trashzão, mas eu quero fazer.
E ele é muito lembrado, assim, internacionalmente, muito por conta dessa veia de filme independente, mas independente no sentido literal da palavra mesmo, assim. Ele faz do jeito que ele queria fazer, do jeito que ele... E isso, não importa se os outros vão gostar ou não. E aí tem toda essa estética e tudo mais, mas eu acho que vai mais pra esse lado do que pro folk, assim. Entendi. Do pouco que eu conheço dele, eu acho que é mais nessa linha também. Eu queria citar aqui 3 filmes que eu achei no artigo. Eu não conheço os filmes, mas até pro ouvinte que tá ouvindo e pra gente aqui também. Eu achei um artigo de Revista Brasileira de Estudos Interdisciplinares, Insólita, o nome aqui. Aí o artigo é um trabalho que a pessoa escolheu 3 filmes. E dentro da literatura, né, do folclore brasileiro, no caso, o conceito folclore atrelado ao período colonial e escravagista brasileiro. Sim. Eu achei interessante essa ideia. Daí um dos filmes é O Diabo Mora Aqui, de 2015, de Dante Vécio e Rodrigo Gasparini. O Juízo, que você tinha comentado, né, de Andrusha Weddington. E O Nó do Diabo, de 2017, do Ramon Porto Mota e Jesus Tribuzzi, uma galera aqui. Daí eles trouxeram esses 3 filmes, no caso, para falar sobre esse conceito folk horror, no caso, no cinema brasileiro, no cinema de horror, mas que traz essa pegada de escravidão. Então fica a dica aí pra gente, pra mim mesmo, eu fiquei mega curioso de procurar esses filmes aqui em algum lugar para assistir. Pode falar, Silvaneira. Eu só esqueci de baixar a mão. Ah, entendi. Eu só queria falar que eu vou abaixar a mão. É bacana você ter falado sobre isso, né? Porque assim, o Silvano tinha citado aqui no chat também, era que a gente estava falando dos filmes, né? Que está sendo produzido um filme de folk horror no Paraná, chamado Nova Éden. Que, se eu não me engano, também se passa no período colonial, tem a ver com isso também, né, Silvano? Eu não lembro muito bem. Sim. Em resumo, Nova Éden vai ser um filme sobre um pastor que ele vai numa dessas vilas aqui de interior do estado. Eu não sei como que chama aqui, vilas, coisa assim, né, nessas vilas. E ele é transferido, né, pra ser pastor dentro dessa vila. Só que lá eles têm uma religião, um culto lá muito mais consolidado do que o cristianismo. E aí ele precisa enfrentar aí essas diferenças, que ele vai abordar ali. Aí é nesse período da colonização, onde eles entram ali, tem que se infiltrar, mas tem que levar o evangelho ali dentro de certas comunidades. E aí ele vai passar meio que o Nicolas Cage passou lá no sacrifício. Not the Beats. É do Ali Muritiba, tudo é do Ali Muritiba, tudo isso se passando no interior aqui do Paraná. Então, que legal. Vai ter bem cenários aí bem. Eles estão filmando, se eu não me engano, parte do filme filmaram em Paranaguá e Ponta Grossa. Ó, que massa, mano. Então, eu achei legal que você ia falar mais alguma coisa? Eu ia fazer mais uma propaganda. Fala aí, então. Lá dos meus conterrâneos. Fala aí. O Portão do Inferno. É baseado num livro de um colega meu, Jefferson Silva. E é sobre umas lendas urbanas que tem lá em Cuiabá, de uma personagem muito famosa que é a Maria Taquara. Ela ficou conhecida como ser uma mulher que usava calça, numa época que as mulheres não usavam toda a saia. E ela usava calça e por conta disso ela foi cunhada como prostituta, como lésbica, como 1 milhão de coisas assim. E aí ela é uma figura muito importante lá da cidade. E aí nesse livro ele faz uma releitura da história dela, como se ela fosse assim uma moça que sobreviveu a uns ritos muito loucos lá. A galera queria sacrificar ela e ela precisava se esconder. É uma história, é uma releitura, né, dessa personagem. E aí tem esse livro e tá virando série. Vai ser uma série de 6 episódios, tá em produção, né, através das leis de incentivo aí que a gente tem ali no Mato Grosso. E se vocês quiserem ver depois, no Instagram é o Portão do Inferno. Tanto o livro se chama O Portão do Inferno, quanto a série também.
E encaixa 100% dentro do que a gente tá falando de folk horror, porque envolve uns rituais lá que acontecem num lugar lá de Cuiabá, né? Que é chamado Portão do Inferno, que é onde tem ali a Chapada dos Guimarães, tem aquela queda, o Véu das Novas, aquela cascata, aquela queda d'água gigantesca. E aí tem muitas pessoas que vão ali meio que fica meio doida, assim, se suicida, ou joga os corpos lá. Tipo, tem uma lenda assim, que ali é um lugar, tipo, o Portão do Inferno. Você cai ali, é a entrada pro inferno. E aí ele brinca com toda essa questão aí dessa lenda, dessa região. É bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhada, fica a recomendação. Tanto uma produção aqui em Nova Eden, aqui do Paraná, quanto o Portão do Inferno lá de Mato Grosso. Ah, legal. Vou dar uma olhada, assim, fiquei interessada. Então, é legal trazer esses filmes, né, essas histórias, né, que se passam nesses períodos, né, porque desses filmes que você citou, Marcelo, eu vi só O Juízo, né, mas ele fala muito sobre sobre o que esse passado, né, de cultura escravagista, de violência, né? O que esse passado deixou, né? O que ainda vive desse passado na nossa existência ainda, né? Na nossa vida, tal, no país, na nossa história. O que é bem interessante, né? Esses outros filmes também eu acho que devem seguir mais ou menos por essa linha de pensamento, o que é bem interessante, porque assim, o terror, ele sempre foi um gênero dissidente, né? Ele sempre foi um gênero... as pessoas ficam em choque, às vezes, ao saber disso, mas sempre foi um gênero bastante político, né? Acho que por conta do cinema de horror dos anos 80, anos 90, com muito slasher, né, com muitos personagens muito estereotipados ali, eu acho que o terror acabou ficando com uma má fama aí que prejudicou bastante como o gênero é visto, né, pelas pessoas que não são consumidoras dele. Mas assim, desde o século XVIII, né, existiam poetas aí, escritores, poetas, né, que eram descendentes de pessoas escravizadas, né, ou eram escravizados libertos, usando a literatura, né, para falar sobre, né, os horrores da escravidão. Né, as mulheres sempre usaram a literatura de horror. A gente tem desde a Anne Radcliffe lá no século XVIII também, usando o horror gótico, né, para falar dos terrores que as mulheres, né, passavam, né, e passam aí, né, em suas vidas em uma sociedade patriarcal. Então o terror ele sempre teve muito essa veia, né, mais política, né, mais de contestação, né? E o folk horror ele tem muito potencial para isso. Então a gente tem esses filmes que você citou, né, que são filmes nacionais. Eu acho que dentro, né, da literatura e do cinema brasileiro isso pode ser utilizado ainda, né, muito bem, né, por conta, né, da nossa história, né, da nossa construção social, enfim, né? E o que a gente vê no folk horror, né? A gente vê essas religiões, essas crenças, costumes ditos pagãos, né, assumindo o aspecto muito sombrio, né, um aspecto bastante sombrio, a própria natureza aí assumindo esse papel de, não de vilã, mas de antagonista, né, de algo que é mal, não mal, mas algo que não se importa com a vida e com o bem-estar do ser humano, né? E isso ocorre porque qualquer expressão de arte, né, vai ser o produto daquele contexto ali no qual ela está sendo produzida, né? Então, muitas dessas histórias, muitos desses filmes, eles acabam reproduzindo aí os valores e os pensamentos daquele recorte social no qual eles foram produzidos. Então, assim, a gente ainda a gente vê muito isso não só no folk horror, mas no terror como um todo, né? Tudo o que
é estranho à nossa cultura hegemônica é o do mal. Né? Tudo isso tem que ser marginalizado, é ostracizado. Então, por que essas comunidadezinhas do folk horror que adoram a natureza e têm tradições antigas, mantêm tradições antigas, por que elas estão isoladas, né, do resto do mundo? Porque o resto do mundo enxerga aquelas ações, né, aqueles costumes como costumes bárbaros, né, como coisa do diabo, como uma coisa que precisa ser extinta, né, e isso é uma reprodução, né, dos valores da época, né, na qual essas narrativas foram produzidas, né. Então, assim, são histórias que acabam vilanizando a figura das bruxas, até de povos nativos, né? Quantas histórias aí do Stephen King que ele não escreveu de lugares que são amaldiçoados porque foram construídos sobre cemitérios indígenas, né? Então, assim... Então, tudo que não faz parte da cultura hegemônica, né? Tudo que não são os costumes dessa sociedade já estabelecida e colonizada, enfim, aquilo causa medo, né? Tem um vídeo de um canal que eu gosto bastante, que é o Fantástico Cursos, do professor Alexandre Meirelles, que ele fala sobre folk horror, e é muito legal que os vídeos que ele fala, né, ele fala bastante sobre cinema, literatura, né, os subgêneros, né, dessas narrativas. Ele fala sobre os contextos históricos e como o contexto histórico influencia a criação de determinados gêneros, de determinadas obras, e ele falou uma coisa muito interessante, que o folk horror é o medo do ontem, é o medo do passado, né? Então é o medo, né, do colonizador, que o colonizador tem, né, daquilo que foi colonizado, daquilo que foi aquilo que se tentou destruir durante tanto tempo, né? Porque se aquilo volta, né, aquilo pode causar um grande estrago. E por isso, geralmente nessas histórias, né, a natureza, né, essas entidades adoradas por esses povos e a própria natureza, eles assumem um lugar de muito poder maior até que o do próprio Deus cristão, né? O que eu acho bastante interessante nessas histórias. Então, essa aí é uma questãozinha que eu queria trazer aqui. Uhum. Vai, Marcelo. Não, eu ia pensando nesse lance de colonização, do negócio que a gente estava falando ali, eu lembrei eu não sei se tem a ver ou não, mas o Pecadores, ele tem uns elementos de folk horror nele ali, você acha? Ou não tem nada a ver? Porque ele tem esse lance da cultura do negro americano, né, afro-americano, com elementos da religião e crenças deles e tal. Só que, né, é um filme de vampiro, vamos dizer assim, mas ele tem esses elementos também ali, né? Assim, não seria um gênero folk horror, vamos dizer assim, mas subgênero, sei lá. Eu acho que ele tem alguns elementos que se alinham ali, né, com folk horror. Por exemplo, os dois estavam em Chicago, né? Não sei se os dois estavam em Chicago. Eram os dois. Eram os dois, né? E aí eles voltam para aquela cidadezinha, que é uma cidade pequena, que é uma cidade, né, que ainda tá um pouco mais estagnada ali no tempo, né? É uma cidade muito marcada pela segregação ainda, né? Bem rural também, assim, bem né? rural. Eu acho que tem um pouco, né, nesse sentido. Então, é uma cidade isolada, uma cidade que ainda não que as outras cidades não tivessem, né? Não que Chicago não tivesse, mas ainda é uma cidade que passa a sensação de ser um lugar ainda do período colonial, do período ainda da escravidão, né? Por conta, né, do comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam ainda, como as pessoas se comportam em relação às pessoas negras, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso, mas eu acho que não seria só isso, não seria muito mais que isso, não. E outra coisa que eu queria colocar
eu não sei, talvez se enquadraria também aqui, mas eu assisti esses dias atrás um filme nigeriano chamado Miss Cunning, se eu não me engano, Canin, não sei como eu pronuncio. Ele fala de uma lenda nigeriana que é a da Madame Koikoi, que é uma entidade, tipo assim, é um fantasma que ele assombra geralmente adolescentes, estudantes. E esse filme todo se passa numa fazenda, num sítio onde esses estudantes moram no lugar, né, e estudam lá. E é meio que baseado nessa lenda, tipo, que essa pessoa vem, ela mata as pessoas, ela se vinga das pessoas e tal, assim. Eu não sei se seria, né, se enquadraria, mas eu achei interessante porque ele é um filme que foge também desse lance. Porque quando a gente falou de folk horror, por exemplo, o que me veio na cabeça esses elementos que, né, você falou do Homem de Palha, a Bruxa, né, que tem esse lado até meio mais americano, assim, sabe? Sim. E daí quando a gente vê essa coisa mais, tipo, africana, outras coisas assim, que eu acho bem interessante, assim, também. Daí eu tava ouvindo vocês falar, eu lembrei desse filme, daí eu fui procurar o nome, e é dessa lenda nigeriana chamada Lady Koikoi, ou Madame Koikoi, Madame Moki também. Manda o nome lá no eu vou mandar pra poder vocês. procurar depois. Uhum. Eu achei bem interessante, assim. É um filme... O filme não é sensacional, mas eu achei legal ser diferente do filme tradicional americano que a gente está acostumado a ver, sabe? Eu gosto de ver essas coisas. Vou mandar para vocês. Enfim, fecha parênteses aqui. Goia. Então, com relação a essas questões... por exemplo, como paganismo e culturas locais, é extremamente interessante porque, no geral, vai trazer dois elementos. Um é que, na realidade, toda cultura mais antiga, né? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas aqui no Paraná, que tem a cidade de Guaraqueçaba, ela só teve acesso por estrada a partir de meados dos anos 80. Até meados dos anos 80, Guaraqueçaba só era acessível a partir de barco. Então, ela viveu com ares de século XIX, pensamento do século XIX, até metade dos anos 80. Então, ela ficou meio que congelada no tempo. Aliás, isso daria um baita filme, porque aí tem ali, inclusive na região, as vilas feitas pelos holandeses, que hoje são ilhotas fantasmas, com casa, com tudo. Vale a pena o passeio de barco. E daí, quando você pensa nessa coisa de uma cidade que preserva uma cultura anterior às suas origens, por exemplo, sempre é retratado como sendo algo antigo e maléfico, né? E que precisa ser vencido por alguém que vem de fora, né? Então é um processo de aculturamento aí, né? E que no geral acaba por destruir essa sociedade de alguma forma, né? Ela tem o poder, o invasor acaba tendo o poder transformador ou a missão de, digamos assim, salvar aquelas pessoas, né? Então é muito interessante você parar para pensar, enquanto o mercado de cinema, porque se isso faz parte da estrutura narrativa, a gente começa de se ficar preocupado, porque daí você tem um apagamento histórico, né? Então, na realidade, o folk horror ele acaba sendo totalmente favorável a um apagamento histórico de culturas antigas ou de culturas que não respeitam o padrão da normalidade enquanto regra normativa. Então, isso é bem interessante porque realmente, nesses filmes, quando a gente, por exemplo, se a gente se pegar aí O Homem de Palha e Midsommar, vou pegar esses dois como exemplo. Nós vemos, né, pessoas de fora, no caso, né, do Homem de Palha é um policial da Inglaterra, eu não lembro de que cidade, mas, né, tipo da Inglaterra, e no Midsommar nós temos esses jovens americanos indo para uma cidadezinha na Suécia.
né? No caso, eles seriam esse elemento colonizador, civilizador, chegando nesse lugar ali, nesse lugar parado no tempo, né, segundo as normas da sociedade, ficando passados ali, ficando ali perturbados com aqueles costumes tão estranhos para eles. Só que o que acontece, né? Uma coisa que é muito comum nessas histórias. Eles ali, na verdade, eles não têm poder nenhum. Eles são apenas espectadores, né? E parte ali do sacrifício, né? O que acontece nessas histórias? Vou dar spoiler, gente. Alerta de spoiler aqui. O que acontece nessas histórias? Essas forças, o Midsommar não se fala tanto, né, de forças sobrenaturais. Eles têm ali os costumes, né, mas então a tradição ali naquela sociedade, né, em Midsommar, ela é muito mais forte do que qualquer crença, do que qualquer moralidade desses jovens que vão ali visitar com esse olhar ali, tipo, nossa, meu Deus, que bárbaros. Assim como em O Homem de Palha, né, aqueles poderes ali, a natureza ali, aquelas o divino, né, que eles veneram ali naquele lugar, ele é muito mais poderoso que a fé do cristão que está indo até lá, né? Então, nesses dois casos, né, o elemento civilizador aí, entre aspas, eu tô falando elemento civilizador, mas nesse sentido, tipo, é mais colonizador mesmo, né? Ele é destruído por essas forças antigas, né? Por esses costumes, por essas tradições antigas, né? Então, se por um lado eu não sei, né, a intenção, né, do Homem de Palha, não sei se a intenção dele foi tipo, né, falar, olha só como essa sociedade antiga, essas crenças pagãs são perigosas. Mas se por um lado existe essa intenção, né, de vilanizar essas crenças, né, por outro lado se dá um poder muito grande a elas, né, que são capazes de esmagar ali o cara que vem tentar colonizar novamente aquelas pessoas, aquela região, aquele povo, né. Na Bruxa isso também acontece, né, porque a gente vê lá a família cristã ali tentando sobreviver e no final, o que acontece, né? Aquela força ali oculta, né? É o diabo, não é o diabo, enfim, não sabemos, nunca saberemos, mas é aquela força que habita a floresta, ela é muito maior do que a fé e, né, daquelas pessoas que estão ali, né? Então, eu acho isso muito interessante nessas histórias, né? Geralmente, nessas histórias, nunca acaba bem para a pessoa que vai lá visitar. Né, que vai lá visitar aquela comunidade isolada. Inclusive em Midsommar, né, a gente tem ali a gente também pode ver como uma crítica à postura dos americanos, né, dos norte-americanos, né, frente à cultura de outros países. Né, como americanos viajando, geralmente eles não têm muito respeito, né, com normas, inclusive normas simples, né, de outros países, e a gente vê bastante isso no filme, né, a gente vê, tudo bem, né, eles ficam assustados ali com coisas que realmente qualquer pessoa ficaria assustada, né, mas daí tem o cara que invade ali o templo, fala, ó, você não pode entrar aqui, você não pode mexer nesse livro, que ele vai lá e mexe no livro que é sagrado para os caras, né? O outro vai lá e faz xixi onde tem pessoas enterradas. Então, assim, né, eles chegam ali sem nenhum tato, né? Sem nenhum respeito com aquelas pessoas. Enfim, eu acho bastante interessante, né? Eu acho que por isso que eu gosto tanto desse subgênero. Né? E uma coisa daí que ficou sempre na minha cabeça, né, foi isso que o Goya falou, né? Então, assim, geralmente se vilaniza essas crenças, né, essa espiritualidade que não é cristã, né? Mas se a gente olha para a realidade, o que a gente vê? A gente não tem uma presença
muito marcante, né, de comunidades pagãs na nossa sociedade, e elas não têm costume de fazer esse tipo de coisa, né? A gente não vê aí fundamentalistas pagãos, fundamentalistas, né, ocultistas, fundamentalistas do candomblé ou da umbanda. A gente vê fundamentalistas cristãos, né? Então, por isso que eu escrevi daí um folk horror nesse sentido, né? Que daí é sobre o fundamentalismo cristão. Eu falei, porra, é muito mais fácil a existência de uma comunidade cristã que chegue a extremos como são retratados nos filmes, né? Do que realmente uma comunidade, sei lá, que faz sacrifício humano, né? Pro grande deus Pan. Enfim, é isso. Vai, Silvano. Então, nesse tema aí eu fico dividido, porque eu tenho também essa impressão de que alguns desses filmes ou esses subgêneros, assim, esse tipo de história, ele meio que dá esse apagamento também e reforça esse status quo de eu sou civilizado e tô indo lá visitar os estranhos lá. Por mais que tenha essa lição de moral, quase todas essas produções, de não brinca com a mãe natureza, não brinca com o que você não entende, eu acho que ainda fica aquele gostinho ainda de sabe, tipo, esse daqui é superior e esse daqui é o esquisito lá que você não deva mexer, tipo, deixa quieto lá, não mexe com quem tá quieto. Mas acaba que, de certa forma, ainda continua reforçando, assim, esse estereótipo, essa visão. Por mais que tenha crítica, em algumas situações, se não é muito bem feita, eu acho que não serve de muita coisa. Mas eu concordo também com a Keila quando ela traz que tipo assim, quando a gente coloca que essas pessoas que foram lá e subestimaram e no final das contas a força da natureza, a força daquelas crenças, a força daquilo ali que elas estavam lidando é maior do que a sua arrogância e coloca você no seu lugar, também é uma lição interessante a se passar. Então eu fico bem dividido nesse tema. Mas a minha conclusão seria de que a gente precisa de realizadores que sejam do outro lado também fazendo o filme. Entendeu? A gente não pode colocar um americano branco, um europeu branco, cristão, fazendo o que ele acha da religião lá do sul, de não sei da onde. Entendeu? Então, a partir do momento que essas histórias elas são feitas pelo ponto de vista de quem está do outro lado também, do lado mais apagado, aí a gente tem algumas pontinhas interessantes. E aí, trazendo ali o que o Marcelo trouxe, né, de filmes que tem esse tema e que tratam ali o período da escravidão. E aí, trazendo essa relação, fazendo uma relação com os tempos atuais, mas também contando essa história por outro ponto de vista. Eu acho isso muito necessário. E eu lembrei de um filme agora, eu não sei se ele encaixa exatamente nisso, mas eu acho que, de certo modo, ele entra também, que é Antebellum. No Brasil ficou Antebellum, A Escolhida, que é com a Janelle Monáe. Que não quero dar muito spoiler, mas é um tráfico de escravo com viagem no tempo. Os caras descobriram um jeito de pegar pessoas negras do século XXI e levar para a época da escravidão. Tipo, não é mais atravessando o rio, é viajando no tempo. E aí, obviamente, isso pela perspectiva da Janelle Monáe, né, que é uma cantora super famosa que é sequestrada e tem que viver como escrava ali. Bebendo muito da fonte da Octavia Butler, inclusive, né, do Kindred ali da Octavia Butler. Mas quando a gente traz esse tipo de filme assim que puxa para essa perspectiva do oprimido, da pessoa do outro lado, a gente tem alguns resultados assim, bem interessantes e que eu acho que não cai nesse estereótipo de reforçar esse status e tudo mais. Então, eu fico meio dividido se esse tipo de filme fortalece ou não, a lição de moral é suficiente ou não, mas no final das contas é o realizador, quem tá contando aquela história ali, de que lado que ele tá partindo para contar aquela história ali, que eu acho que aí a gente chega numa conclusão. Sim. É isso mesmo. Eu acho que a questão de ter a questão dos realizadores é o ponto primordial aí. Porque, assim, isso que eu falei, né, das lições de moral, tá? Isso aí é a minha interpretação dessas histórias, assim. Né? Porque, geralmente, eu sempre que eu assisto essas histórias, eu falo, porra, né, sacanagem, o cara foi ali e tal.
né? Eu quero ver ele se ferrar, eu quero ver se ferrar mesmo, tá? Mas enfim, mas isso é a minha interpretação, né? Porque o que acontece? Esses filmes, né, principalmente esses mais antigos, né, eles são frutos, né, do seu contexto. Então, por exemplo, o Enigma de Satanás e O Homem de Palha são filmes britânicos, né? Então, assim, britânicos, os caras colonizaram o mundo inteiro. Então, é óbvio que os caras, eles vão falar sobre isso, né, de uma perspectiva desse apagamento, né, dessa aculturação, né, dessa vilanização desses costumes antigos, né? A mesma coisa é Midsommar, né? Porque por mais que Midsommar esteja falando, né, de uma cultura europeia também, né? Também é uma perspectiva de uma pessoa de fora, né? Então, assim, isso que eu falei desse poder da natureza, né, desse final de não acabar bem, né, para esses colonizadores, é uma interpretação minha. Mas realmente essas narrativas elas refletem muito, né, esses valores, né, o pensamento das pessoas que fizeram esses filmes, que escreveram essas histórias, né? Então eu acho que realmente é importante, né, ter realizadores, né, de outras que vêm de outras realidades, né, e utilizar o subgênero para contar essas histórias, que eu acho que é um subgênero que tem muito potencial, né, que já está acontecendo no Brasil, né, então que usando o folk horror para contar histórias, né, do ponto de vista, né, das pessoas que foram oprimidas, né, e de como esse nosso passado de violência, né, como ele ainda está presente e como isso interfere, né, ainda na vida das pessoas. Mas é isso, eu concordo com o que o Silvano falou. Então, eu só ergui a mão para desempatar a história do Homem de Palha por causa da época em que ele foi feito. Porque ele foi feito ali em 73, numa época que a gente ainda estava com um movimento hippie extremamente em alta e que você teve um florescimento do folk mesmo, né? E daí eles trazendo, porque se você for ver, ele culmina, inclusive Led Zeppelin, que vai trazer esses temas, né? Se você pega as letras do Led Zeppelin, quase todas elas vão falar de mitologia nórdica, mitologia inglesa, vai falar de Tolkien, né? Então o Homem de Palha, ele vem, eu acredito, não como uma crítica ao paganismo, mas, e até por isso que eu acho que ele é tão importante, mas ele vem para dizer, cara, tem isso também, ó, e necessariamente isso não é errado, inclusive porque ele traz muita coisa relacionada ao tarô. Daria para fazer um dia um especial sobre o Homem de Palha, comentando os elementos mais importantes da história, né? E um dos pontos que eu digo que, inclusive, favorece isso é quando o detetive chega na escola e as crianças estão aprendendo sobre a cultura pagã, né? Então, ele é tipo assim, cara, a gente passa isso para criança, isso aqui faz parte do nosso dia a dia, e não como uma coisa escondida, como uma coisa trevosa que vai aparecer depois em outros filmes, né? Então acho que ele vem muito mais em defesa do que combatendo um ponto de vista pagão. Eu só fico com o meu pé atrás porque é uma produção britânica, né? Aí, sendo britânico, eu já fico... Pra gente bater um martelo aqui, encaminhando para um final, eu que falei dessa vez. Para quem nunca assistiu ou tem intenção de consumir esse subgênero do folk horror, assim, por onde começar? Tipo assim, qual que é? Assiste esse daqui que vai te dar um caminho legal. É o Homem de Palha? Seria esse? Sim. Real, assim, oficial? Eu acho que sim. O original, não o sacrifício. Original. Depois você vê do se Nick quiser. Cage. Eu não posso falar nada, porque assim, quando eu assisti o do Nicolas Cage, eu gostei.
Faz tempo que eu assisti, não sei o que eu acharia hoje. Mas, né, não vou também ficar cuspindo no prato que eu comi. Se não fosse esse filme, eu não saberia o que é folk horror. Mas eu acho que O Homem de Palha é um bom filme para começar. Porque se eu pegar A Bruxa, por exemplo, tem gente que não, eu assisti A Bruxa com uma galera uma vez, uma galera assim mesmo, assim. A galera pegou, vamos assistir esse filme de terror, não sei o quê. Eu adorei o filme e a galera odiou. Eu sei. O filme é que A Bruxa ele é mais lento, então as pessoas vão esperando aquele estereótipo do terror de jump scare e um monte de gente morrendo e tal. Mas assim, eu acho que o Homem de Palha é bem interessante. A Bruxa de Blair, eu acho que é bacana. Midsommar, pra gente não ficar só nos filmes mais antigos, né? Eu acho que são filmes interessantes, né? E eu acho legal, né, pegar alguma coisa nacional também. Então, tipo, eu recomendo A Mata Negra. A Mata Negra é louco, é foda, eu achei muito bom. E o Juiz, inclusive, tem o Criolo no elenco. Olha aí. Legal. E daí, se alguém ir pra ler, assim, eu indico muito A Loteria, da Shirley Jackson. Porque é um conto curto, é muito fácil de achar. E assim, ele o final dele é sensacional, assim, é maravilhoso. Então eu indico bastante a Shirley Jackson. Tem os teus contos também, né? O Em Memória de Mim é um folk horror, né? Bem que se passa em uma comunidade, só que se passa em uma comunidade cristã, né? Eu não queria seguir nesse caminho, tipo, de olha como são maus os pagãos. Né? Então, inclusive eu me inspirei bastante em um documentário que eu assisti sobre o cara que eu esqueci o nome agora, que chama Rezar e Obedecer, que é sobre o cara lá que criou aquela seita dissidente dos Mormons, que ele criou uma cidade lá pra ele tinha trocentas esposas. Então, aquele dos davidianos. Putz, eu não... Peraí, deixa eu pegar o nome do cara aqui, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que eu tô ligado qual que é, mas eu não lembro o nome também, não. Tem inspiração. Warren Jeffs, que é uma vertente dissidente lá da igreja Jesus Cristo dos últimos dias, né? Que daí é aquela vertente, né? Que eles aceitam a poligamia, e aí ele cria ali uma sociedade fechada, né? Só pra galera ali dessa vertente dele, né? Dentro dessa sociedade ali, as mulheres elas são usadas como moeda de troca, né? Porque ali, segundo as crenças deles, né? Que eles mesmo alteraram depois, né? Quanto mais esposas um homem tivesse, mais poderoso ele seria depois no além-vida, um negócio muito doido. E para ter mais esposas, os homens deveriam, né? Eles deveriam cair nas graças do líder lá, que eles chamam de profeta, e para isso eles ofereciam as filhas, né, dele para se casar com o cara. Então, tipo assim, o cara lá com 85 anos casando com uma menina de 19, e é Rezar e Obedecer o nome do documentário, tá na Netflix. E aí ali tem os depoimentos de mulheres que conseguiram sair e sobreviveram, né? E elas contando essas experiências. E é muito o cenário ali de folk horror, porque é uma comunidade isolada das outras, eles mantêm tradições muito rígidas, né? E é apavorante, assim. Então foi uma das minhas inspirações. Daí eu escrevi o Em Memória de Mim, tá disponível na Amazon, quem
tiver interesse. E tem o Trilogia na Floresta também, que tem bastante coisa, bastante elemento de folk horror daí. Mas aí é uma fantasia sombria. Enfim. Mas Essas são as minhas indicações. bom demais. E aí, galera, temos um episódio sobre folk horror. Nossa, esses episódios que a gente tá fazendo tá seguindo uma linha bem horror, né? Esses últimos, assim, bem Halloween mesmo. A gente tá... Então, eu ia falar isso, ó. Bem Setembro, Halloween. Outubro tem Halloween. Aí, ó, vai estar tudo certo. Já estamos se preparando já o terreno. Mas eu só queria agradecer a todos. E você também, Keila, que fez todo o esquema de hoje. Bom demais. Goia, Silvano. Fala. Peraí. Eu tenho mais uma coisa que eu queria... Diga. Indicar aqui eu não sei se é um podcast, porque não é de conversa. É tipo um audiodrama, não sei. Sim. É um podcast, vou chamar de podcast aqui, chamado O Arquivista Fantasma. Que é um podcast, né, ele tem uma linha narrativa, assim, são histórias diferentes, cada episódio, mas seguem uma linha narrativa, que são histórias sobre lendas do folclore brasileiro. Que legal. Né? Então é como se existisse uma instituição, tipo Homens de Preto, assim, sabe? Que cuida de assuntos ligados a essas criaturas, essas entidades, né? Então, assim, a gente tem aí entidades famosas aí do folclore e bastante coisa de lenda urbana também. Inclusive tem uma história que fala de Curitiba, do dia que o diabo veio dançar numa boate aqui de Curitiba nos anos 80. Que massa. Tem o Carro Preto. Então, assim, então tem episódios que esbarram ali no folk horror, tem episódios, né, que são mais urbanos, mas é uma história sobre, né, são histórias sobre criaturas, entidades e lendas folclóricas brasileiras. Então, o Arquivista Fantasma fica aí minha indicação, é muito legal. Mas, bom demais, vou anotar. Uma radionovela, como disse o Silvano, é isso aí, uma radionovela. Radionovela, é isso aí. É isso aí, gente. Então, um grande abraço. Beijo pra todos. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até mais.